Olá, boa noite. Que bom estarmos aqui no canal da Casa do Caminho Simão Pedro para mais uma reflexão. Sempre muito bom estar junto a todos vocês que participam e acompanham os trabalhos, os estudos da Casa do Caminho Simão Pedro. Para mim, sempre uma grande alegria. Hoje vamos refletir sobre as reencarnações de Allan Kardec. Com certeza, um tema onde todos nós temos uma certa curiosidade de entender um pouquinho sobre a história, sobre a caminhada evolutiva do do mestre leonês, do nosso codificador. Então, antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece, para que nós possamos nos preparar para este momento. Senhor Jesus, Mestre querido, estamos novamente reunidos em Teu nome para aprender um pouquinho sobre a história de Allan Kardec, conhecer um pouquinho da sua trajetória evolutiva, do seu trabalho, da sua dedicação à causa do Mestre. Como nós teremos a oportunidade de observar, Senhor, este espírito já elevado vem há muito tempo trabalhando na tua seara. Que a vida, que a história de Kardec, deste espírito, possa nos inspirar para que nós também possamos, Mestre, trabalhar com ardor, com dedicação, com empenho na tua seara. Envolve a todos nós que nos encontramos presentes neste momento, para que o aprendizado seja de grande valia a todos nós. Que tu nos ilumine e proteja, que assim seja. Bom, meus queridos amigos, nós vamos refletir hoje sobre algumas reencarnações de Allan Kardec. Vamos trazer aqui algumas que foram obtidas em obras espíritas. Há algumas que são comentadas, são faladas, mas nós não encontramos, em obras espíritas que pudessem confirmar essa informação, que pudessem realmente atestar que de fato há uma obra, há um autor, enfim, há um espírito que vem trazer informações sobre isso. Então, de início, realmente, nós vamos destacar 8 reencarnações de Kardec, porque essas 8, 7 são essencialmente obtidas em obras espíritas. A oitava, há uma dúvida dentro da nossa doutrina, mas nós vamos também comentar. Então, nós vamos falar quais seriam essas eventuais 8 reencarnações de Kardec. Algumas delas nós vamos falar mais a miúde, vamos trazer mais detalhamentos, e outras nós vamos falar mais rapidamente, até porque nós temos um tempo limitado para expor a temática, então optamos em destacar algumas que consideramos mais relevantes. Então, quais seriam essas eventuais 8 reencarnações? A primeira, quando o espírito de Kardec era ainda de um outro planeta, de um planeta da constelação de Órion, há 24 séculos antes do século XIX. Essa seria a primeira reencarnação dele, ou seja, antes mesmo de encarnar pela primeira vez no planeta Terra. Teria sido também, nós vamos explicar detalhadamente cada uma, eu só vou dizer as 8 e depois nós vamos detalhar. Teria sido ainda Atonis, um sumo sacerdote do Templo do Sol na antiga Atlântida. Teria sido ainda o faraó Akenaton, um faraó do Egito, Akenaton. A quarta
reencarnação conhecida e trazida em literaturas espíritas de Kardec, ele teria sido o sacerdote Amenófis, também um sacerdote junto a um faraó, que nós vamos ver mais à frente, também junto a um faraó do Egito. A sua quinta reencarnação teria sido o druida Allan Kardec. A sua sexta reencarnação teria sido o centurião romano Quirilius Cornelius. A sua sétima reencarnação teria sido o reformador Jan Hus. E a sua oitava, que nós vamos avaliar, que há muito questionamento, muitas dúvidas, há posições contrárias dentro da doutrina, é que ele teria sido Chico Xavier. Mas, como há questionamentos divergentes, vamos trazer os dois, já que há essa consideração, de uma certa maneira, nós não podemos deixar de comentar. Então, vamos comentar inicialmente a primeira, que ele teria sido um ser extraterrestre de um dos planetas da constelação de Órion. Onde consta esta informação para que nós pudéssemos aqui abordar? Se encontra no livro de Camille Flammarion. O livro de Camille Flammarion que aborda essa questão é o livro Narrações do Infinito. Lá, nesta obra, num determinado momento, há um diálogo entre dois espíritos na erraticidade, entre o espírito Lumen e o espírito Quaerens. E nesse momento, nesse diálogo, trazido nessa narrativa, escrita por Camille Flammarion em 1869, Lumen está exatamente explicando para esse outro espírito, Quaerens, sobre os aspectos do passado longínquo da Terra, falando de outros tipos de vidas existentes na criação, há milhares de anos. E nessa narrativa, nessa explicativa, ele descreve a constelação de Órion. E ele diz que lá, nessa constelação de Órion, há um planeta em que os seres não têm a natureza vegetal e nem animal, como nós conhecemos aqui na Terra. Então, ele diz que lá, o que se observa nesse planeta da constelação de Órion não caberia em nenhuma das catalogações terrestres, ou seja, não caberia no reino vegetal, no reino animal, como nós aqui conhecemos. Então, não teria nem como ser catalogado por nós aquilo que é vivenciado nesse planeta da constelação de Órion. E aí, ele tem, eu vou ler para vocês, para que seja realmente a informação mais fidedigna possível. É agora, exatamente dentro dessa explicação, que ele fala que Kardec veio dessa constelação. Então, Lumen fala assim: foi lá que conheci o espírito, aí vem entre aspas, dentro do livro, encarnado no presente na Terra, que publica seus estudos sob o nome de Allan Kardec. Então, foi lá que conheci o espírito encarnado na presente Terra, ou que encarnou na Terra, e que publica seus estudos sob o nome de Allan Kardec. Aí continua. Durante nossa vida terrena, não nos recordamos de que éramos velhos conhecidos, mas nos sentimos, por vezes, atraídos um para o outro por singulares aproximações de pensamento. Agora que retornou, tal qual eu, ao mundo dos espíritos, então isso aqui Kardec já havia retornado à espiritualidade, ele se vê, lembra também da singular República de Órion e pôde revê-la. Então, informando que foi lá, neste planeta, da constelação de Órion, que eles teriam se conhecido, ambos reencarnaram na Terra, não o lembravam, mas se sentiam atraídos de alguma forma por esses laços de afinidade, mas que quando Kardec retornou ao mundo dos espíritos, ele se lembrou da República de Órion e pôde revê-la. Então, vemos aqui que é um livro que goza realmente de uma credibilidade,
por Camille, escrito por Camille Flammarion, e é muito interessante porque nos fala realmente ainda da onde a origem, da onde teria vindo Kardec. Vamos agora para a nossa segunda reencarnação, a que teria sido a segunda reencarnação. Nesse caso aqui, eu já vou mencionar a segunda e a terceira, porque elas foram obtidas mediante obras de um mesmo autor. Então, ele teria sido Atones, um sumo sacerdote do Templo do Sol, na antiga Atlântida, e teria sido o faraó Akhenaton, onde essas informações foram encontradas em 2 livros do autor Roger Bottin, no livro Moisés em Busca da Terra Prometida e Universalismo Crístico. Então, ele revela que realmente ele teria esse espírito, o espírito de Allan Kardec, teria vivido nessas 2 reencarnações. Para quem, não conhece ou não teve a oportunidade de ler essas obras, mostra realmente Roger Bottin vem nos mostrar, vem nos falar de Atlântida, da evolução dos seus habitantes, como eles viviam, como houve realmente a extinção daquela cidade, mostrando que ali os espíritos já tinham uma condição evolutiva maior. E fala, nós para quem também teve a oportunidade de entender e de estudar sobre um pouquinho sobre o faraó Akhenaton, deve lembrar que ele acreditava no Deus único, ele chegou a implantar e a criar uma cidade no Egito que cultuava um único Deus, que era Atom, que era o Deus Sol, porque os egípcios eles eram politeístas e foi Akhenaton que iniciou a ideia do Deus único. E sua esposa, que era Nefertiti, segundo consta, segundo também Roger Bottin, seria Amélie, a sua esposa, quando ele reencarnou como Kardec. Então, Nefertiti e Akhenaton seriam Amélie, Amélie Gabrielle Boudot, Boudin, né, Boudet, alguma coisa, não sei falar direitinho o sobrenome dela, e Kardec. Então, quem leu a história sabe que eram espíritos também, Nefertiti e ele, muito espíritos também muito bons, que tinham uma conduta, positiva, elevada, espíritos que marido e mulher que se davam muito bem, num apoio recíproco. Então, segundo Roger Bottin, ela também seria Amélie. Então, essas 2 informações se encontram nessas obras deste autor. Quando nós vamos falar ainda sobre a quarta reencarnação, então vocês estão vendo que eu estou mencionando, mas eu não estou parando muito, porque eu vou dar mais enfoque em outras reencarnações, é porque são muitas e nós temos realmente um tempo limitado. Mas Kardec, além dessas reencarnações, ele teria sido o sacerdote Amenófis. Então vejam, aqui nós já encontramos essa informação em 3 obras espíritas. Eu vou explicar quem foi o sacerdote Amenófis, mas primeiro em que livros nós poderemos encontrar esta informação? Nós podemos encontrar no livro Faraó Menerfetá e no livro Herculanum. Ambos os livros são do espírito Rochester. E esse livro nós vamos explicar para vocês, esse livro, Herculanum, ele foi inclusive, editado, publicado pela editora da Federação Espírita Brasileira. Então esse espírito Rochester, ele é um espírito que goza também no meio espírito de bastante credibilidade, embora nem todos conheçam as obras do espírito Rochester. Então ele nessas 2 obras, ele traz essa informação e também no livro de Roger Bottin, que eu mencionei há pouco, no livro Moisés, em Busca da Terra Prometida. Então, nesse livro, Roger Bottin também afirma que uma outra reencarnação de Kardec teria sido o sacerdote Amenófis. Então, vejam, no Antigo Egito, no período de Ramsés II, ao tempo desse faraó Menerfetá, ele
foi um ilustre sábio da casa do faraó, em aproximadamente 3.386 anos passados, na época da 19ª dinastia, no mesmo período que viveu Moisés. Então, Kardec teria sido contemporâneo de Moisés. E vejam que interessante. Eu vou trazer a passagem que consta essa menção de que ele teria sido realmente Amenófis. Então, eu vou trazer uma passagem que consta do livro Herculanum, do espírito Rochester, que eu já mencionei. Então, nesse momento onde traz essa menção, é um diálogo que está acontecendo no plano espiritual entre um personagem do livro Herculano, que é Caius Lucilius, e Allan Kardec. Estão ambos na erraticidade e eles estão conversando, ok? E aí, nessa passagem, é o espírito Caius Lucilius que está falando para Kardec. Tá? O diálogo é grande. Eu trouxe só a partezinha onde ele faz esta afirmação, porque aqui ele informa que Allan Kardec era Amenófis e que ele mesmo era o faraó Merneptah. E ele diz assim: agora, padre Amenófis, se referindo, falando com Allan Kardec. Agora, padre Amenófis, eu penso muitas vezes que quando eu encarnava a personalidade de Merneptah, ou seja, o faraó, tu, na condição de Amenófis, que era um sacerdote que trabalhava, que se dedicava ao faraó, que auxiliava o faraó Merneptah, ele dizia: tu me dizias constantemente que todo homem que atrofia e rebaixa, mediante uma existência materialista, o princípio divino que o distingue, pode ser equiparado ao animal. Não vemos, na época atual, milhares de criaturas que, pervertidas no ateísmo, cegadas por um orgulho ridículo, ávidas de fortuna e gozos, levam existência instintiva de irracionais? Nesse diálogo, o que acontece? Caius Lucilius, ele iria reencarnar. Ele iria reencarnar nesse momento de transição. E ele estava exatamente conversando com o espírito de Kardec. Então vejam que ele conversa e ele fala, ele chama o espírito de Padre Amenófis, fazendo referência ao período em que eles reencarnaram juntos no Egito, um na condição de sacerdote, que era o padre Amenófis, e o outro na condição de faraó. Então, esta informação, como eu falei, consta nessas 3 obras, e essa passagem que nós trouxemos está no livro Herculano, tá? Editado então pelo Espírito Rochester e editado pela Federação Espírita Brasileira. Sigamos agora para a próxima reencarnação. Nessa que nós vamos comentar agora, é uma que todos conhecem, nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ela. É quando ele foi um druida, um sacerdote celta, quando ele se chamou Allan Kardec. Como nós sabemos, o nome de Allan Kardec não era o nome de batismo. O seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o seu nome de batismo. Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou quando ele teve ciência de que ele foi um sacerdote celta, um druida, e nessa época ele se chamava Allan Kardec. Então, essa informação foi passada a Allan Kardec em 1857 pelo espírito Zéfiro. O espírito Zéfiro, que trouxe algumas mensagens para Allan Kardec, viveu com Kardec nessa época, onde eles eram druidas. Então, eles haviam vivido juntos, exatamente na região das Gálias. A região das Gálias é a região, hoje, preponderantemente da França.
Então, era aquela região da Europa naquela época. Então, quem foram os celtas? Vamos entender, vejam que nós já estamos, pelas informações, já estamos mostrando que o espírito de Kardec já era um espírito detentor de uma certa evolução, de um certo conhecimento espiritual, pelas possíveis reencarnações mencionadas nas obras que nós comentamos, já temos condições de avaliar que ele já era um espírito que trazia realmente uma bagagem evolutiva grande. Mas quem foram os celtas? Eles foram os grandes povos da Europa e eles viveram entre os anos 600 antes de Cristo até o ano mais ou menos 50 da era pré-cristã. E o termo druida significa, quer dizer, consciência do carvalho, que é exatamente uma árvore, era na época considerada uma árvore sagrada dos celtas. E eles tinham uma filosofia religiosa muito avançada. E nós vamos perceber que realmente dá para entender que Kardec já vinha adquirindo a ideia de Deus único, da imortalidade da alma, muito tempo antes de quando ele reencarnou como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então, eles já tinham, os druidas, o povo celta, eles já tinham a ideia, a crença no Deus único. Isso já era algo que eles cultuavam. Eles, por exemplo, em função das suas festividades, em função também da sua cultura, eles deram origem a várias festividades que hoje ainda existem, como, por exemplo, o Halloween. E eles não eram apenas a função dos sacerdotes, não era única e exclusivamente uma função na esfera religiosa. Eles atuavam como professores, como médicos, como juízes, eles podiam se casar, eles já acreditavam na imortalidade da alma, eles já acreditavam na reencarnação, já acreditavam no livre arbítrio, já acreditavam, inclusive, na existência dos seres elementais, que nós ouvimos falar, a própria doutrina espírita já nos fala, já nos traz informações sobre os seres elementais. Então, nós percebemos que o druidismo tem muitos pontos em comum com o espiritismo, sendo mesmo um dos precursores, podemos dizer aí que era uma filosofia que era realmente precursora do espiritismo. Tanto é que Leon Denis, no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ele vai fazendo exatamente uma análise dos pontos de encontro entre o druidismo, que era a religião celta, e o espiritismo. Então, nós percebemos que, de fato, Kardec, eu digo espírito de Kardec, já vinha também desde essa época familiarizado com as ideias que hoje nós identificamos dentro da doutrina espírita. E Rivaio, ou seja, o professor, ele aceitou plenamente a sua condição de druida reencarnado. Tanto é que ele adotou realmente o pseudônimo de Allan Kardec para os livros da codificação, porque como ele já era escritor, ele já tinha um conhecimento dentro da área, principalmente dentro da área de educação, porque ele era um professor e já tinha livros publicados com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele optou pelo pseudônimo de Allan Kardec, até para não haver essa confusão. E também porque ele, no fundo, eles também sabia que aquela obra, as obras da codificação, não eram realmente dele. Ele codificou, ele organizou, mas, de qualquer maneira, era uma obra que provinha da espiritualidade. Então, como tal, ele também optou pelo pseudônimo de Allan Kardec. E ele tanto
reconhece essa proximidade entre a doutrina espírita e a cultura e a religião dos celtas, que na Revista Espírita de abril de 1869, ele fala isso. Ele diz que a reencarnação não é uma ideia original do espiritismo, mas que já vinha desde os celtas e seus sacerdotes druidas. Então, nós percebemos também que Kardec aceitava plenamente, tinha o conhecimento da cultura celta e ele se reconhecia como um druida reencarnado. Inclusive, no túmulo de Allan Kardec, um túmulo que está no cemitério francês Père Lachaise, existe ali um monumento druídico que foi feito exatamente como uma homenagem pela sua esposa e pelos amigos de Allan Kardec. Uma homenagem e também a ele pelo fato dele ter sido um druida. E aí talvez vocês estejam se perguntando o que aconteceu com realmente os druidas. Eles foram conquistados pelo ditador, as terras, as tribos dos povos celtas, eles foram conquistados pelo ditador Júlio César e foram anexadas ao Império Romano. Então, segundo o que a história diz, foi exatamente nas Gálias, na terra das Gálias, em que Allan Kardec viveu, que Júlio César teve a sua mais árdua campanha. E, como nós havíamos dito, aquela área é hoje majoritariamente a região da França. E consta, vejam que informação agora interessante que nós vamos trazer para vocês. Segundo o que nos diz Chico Xavier, Jesus poderia ter encarnado nas Gálias. No livro O Médium de Pés Descalços, de Carlos Bacelli, consta, esse livro traz exatamente a vida, informações, traz coisas sobre a vida de Chico Xavier. E nesse livro, O Médium de Pés Descalços, ele informa que Jesus teria dito, né, informa que Chico, na verdade, teria dito que Jesus poderia ter encarnado nas Gálias, mas que Jesus pressentiu que falanges das trevas inspirariam Júlio César a perseguir e dominar o povo celta, e que, em função disso, os planos da espiritualidade foram alterados para que Jesus, ao invés de nascer nas Gálias, nascesse na Galileia, como nós conhecemos. E aqui cabe uma outra informação muito interessante. Como vocês viram, Júlio César foi o ditador que dominou, conquistou aquelas áreas e anexou ao Império Romano. E há uma comunicação do espírito Júlio César, uma informação trazida na Revista Espírita de dezembro de 1849. E lá, essa desculpa, de 1869, ok? Desculpa a informação da Revista Espírita. Então, o que consta nessa mensagem de Júlio César? Consta uma comunicação dele, onde ele dá a informação de que na sua última reencarnação, ele foi o rei francês Luís IX, que é mais conhecido como São Luís. O São Luís, que é o espírito que está muito presente na codificação espírita, autor de várias mensagens e mesmo orientador de Allan Kardec na sua missão. E ele mesmo, Júlio César, nessa mensagem, ele diz que passou por várias encarnações expiatórias antes de reencarnar como Luís IX. E que foi, claro, evoluindo, evoluindo, e que olha, isso que eu acho que é interessante, que evoluiu, evoluiu e depois veio trabalhar exatamente com o antigo druida, Allan Kardec, exatamente auxiliando na codificação. Então, de perseguidor dos druidas, ele passou a ser trabalhador, passou a trabalhar ao lado de um druida que foi Allan Kardec. Então, é interessante nós percebermos que muitos espíritos
que erraram, para que eles possam adquirir a consciência, para que eles possam ter paz, eles pedem exatamente para trabalhar junto àqueles espíritos que eles prejudicaram, junto àqueles espíritos, aquela causa que eles de alguma forma, fizeram ou agiram de forma equivocada. E não deixa de acontecer exatamente isso agora com o espírito de São Luís, o antigo Júlio César, certo? Bom, e o que aconteceu com os druidas? Eles foram realmente em função dos imperadores, dos ditadores e em função deles terem sido ali agregados ao Império Romano, a sua cultura foi desaparecendo, porque era uma cultura oral. Então, quando eles foram integrados à cultura romana, eles foram pouco a pouco perdendo essa cultura, a sua história. Interessante que muitos deles aceitaram o cristianismo. Houve até mesmo um certo sincretismo entre a cultura cética e a nascente Igreja Católica. Só que, claro, a nascente Igreja Católica de alguns séculos mais tarde. Só que a Igreja Católica depois, em função do poderio, em função dos seus interesses, ela não gostou desse sincretismo. E aí o que aconteceu? Ela foi, pouco a pouco, levando ao completo desaparecimento dos druidas e da sua cultura. E como não houve registros históricos, registros escritos, essa cultura, de uma certa maneira, ela realmente se perdeu, certo? Então, nós percebemos que, de fato, essa é uma reencarnação importante para Kardec e por isso nós optamos em trazer esclarecimentos maiores sobre esta reencarnação. Mas, depois que Kardec reencarnou como um druida, a sua próxima reencarnação, foi como o centurião romano Quirilius Cornelius. Essa é uma outra onde nós vamos também trazer alguns comentários, algumas considerações muito importantes para nós. Então vejam, onde nós também conseguimos esta informação? Nós conseguimos igualmente em 2 livros do espírito Rochester, que nós já havíamos falado sobre ele. No mesmo livro, Herculanum, e agora num outro livro do espírito Rochester também, chamado Cornélius, o centurião que viu Jesus. E é muito interessante a história de Quirilius Cornélius, porque como nós vamos ver aqui no decorrer da nossa exposição, ele é um centurião que está presente, inclusive, é mencionado, inclusive, em um dos evangelhos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, sobre nessa encarnação, nós percebemos que o centurião conheceu Jesus, mas ele não apenas conheceu Jesus, ele se tornou cristão e ele tentou salvar Jesus. E é uma passagem super emocionante, eu também vou ler para vocês. Então, nessa obra, mostra um pouquinho da história do centurião Quirilius Cornélius. Nesse livro, Herculano, que é exatamente a passagem que nós vamos mencionar, está na obra Herculano, fala exatamente dos acontecimentos que cercaram a erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 da era cristã. Então, vai contar a história de espíritos que vivenciaram aqueles episódios, o drama que os envolvia, as suas relações. É uma leitura muito envolvente, é um livro bem interessante. E é ali que nós temos, então, essas informações. Então vamos falar um pouquinho sobre o centurião Cornélius. Ele nasce numa família abastada, tá? Numa família romana abastada, com esse nome, o seu pai é militar e passava muito tempo fora, e ele acabou sendo criado, mais educado pelo seu avô. E o seu avô logo percebeu que ele tinha uma predileção pelas letras, para a filosofia, o incentivou muito, inclusive, a seguir essa linha de cultura. Mas, por causa do seu pai, que era militar, Quirilius não teve muita alternativa e ele foi direcionado, então, para a carreira das armas. E vejam, o seu primeiro estágio, coincidência ou não, foi exatamente na região das Gálias, onde ele viveu como sacerdote, como druida, Allan Kardec.
De lá, desse primeiro estágio, ele foi encaminhado para a região da província da Judéia, na época governada por Pôncio Pilatos. E aí, como ele tinha muita cultura, como nós vimos, ele foi educado pelo seu avô, ele tinha muita cultura, ele tinha muita facilidade com as línguas, ele acabou sendo direcionado para as tarefas administrativas, dentro ali da área militar. E ele, a patente de centurião, era a sexta na hierarquia militar. E como ele tinha esse conhecimento, isso era muito útil para o exército romano, principalmente em terras longínquas, porque ele tinha facilidade com vários idiomas e isso facilitava, portanto, essa comunicação. E exatamente por isso ele foi tão direcionado para essas tarefas mais burocráticas. E foi exatamente dentre essas, realizando essas tarefas em áreas às vezes mais longínquas, em terras burocráticas também, em tarefas mais burocráticas, que ele conheceu a sua futura esposa, Abigail. Ela era uma mulher do povo e ele se apaixonou por ela e eles casaram. E foi exatamente em função disso, ela era uma mulher do povo, ele começou a conviver com as pessoas locais. E foi aí que ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Ele ouviu falar sobre esse homem que vinha fazendo muitas curas, muitas pregações, trazendo ideias avançadas para aquela época, e seu nome era Jesus de Nazaré. E vejam o que aconteceu. Para a surpresa do centurião Quirilius Cornélios, uma das primeiras tarefas que o seu comandante lhe passou foi exatamente que ele deveria atuar à paisana, espionando Jesus, espionando o trabalho de Jesus, porque havia autoridades daquela região que estavam pressionando as autoridades romanas para que tomassem alguma providência em relação a Jesus de Nazaré. E ele foi então levado a espionar Jesus de Nazaré. E vejam, quando ele conheceu Jesus, que ele foi então ouvir Jesus, ele tinha que passar a fazer um relatório sobre Jesus. Essa era a sua tarefa. Então, quando ele ouviu Jesus pela primeira vez, ele, na verdade, ficou extasiado. A sua primeira reação foi impactante. Ele ficou extasiado, maravilhado ao ouvir a voz do mestre, aquela voz melódica, aquela voz serena. Ele sentiu o grande magnetismo que exalava da personalidade de Jesus. E ele tinha que fazer esse relatório dizendo se Jesus era ou não uma ameaça. Essa era a função de Quirilius Cornélios. E ele, quando ouviu Jesus, eu trouxe as palavras que ele usou. Então, as palavras que encontramos na obra, ele diz assim: naquele momento, a mim se afigurava inútil a vida, desde que não tendesse para uma finalidade celeste, qual a descrevia. Então, naquele momento, ele percebeu que se nós não reservássemos a nossa vida para algo útil, para algo positivo, era uma vida sem utilidade. Então, tudo isso ele captou e percebeu pelas palavras de Jesus. E ele também presenciou Jesus curar uma criança que tinha paralisia nos membros inferiores, e aquela criança foi instantaneamente curada. E ele ficou ali, após o término daquela pregação, paralisado, extasiado, refletindo mesmo sobre tudo o que ele ouviu. E Jesus passa por ele, olha fixamente nos olhos de Quirilius Cornélios, sem saber nada, enfim, oficialmente, da missão de Quirilius, ele diz para o centurião assim: Centurião, renuncie à tua tarefa, já que a minha palavra penetrou o teu coração. Justo hás de ser comigo. E seguiu com os seus discípulos, deixando Quirilius ali imerso em seus pensamentos. Então, quando ele conheceu Jesus, ele fez um relatório favorável a Jesus, dizendo, na verdade, que ele não representava ameaça alguma para os interesses de Roma, da região. Ao contrário, que ele apenas pregava aos seus discípulos o desapego aos bens materiais e às glórias mundanas.
E sempre que ele podia, ele ia realmente ouvir o mestre. Chegando um momento que ele procurou Jesus para curar o seu servo. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13. Então, sempre que ele podia, ele ia buscar o mestre para ouvir suas pregações. Mas nesse momento ele foi buscar Jesus, pedir ajuda para que ele curasse o seu servo, o seu empregado, que se encontrava doente na sua residência. E aí, quando ele buscou Jesus, colocou, enfim, externou a sua vontade, Jesus se mostrou favorável para ir até a casa do centurião realizar a cura. Só que isso não era permitido pela cultura da época, pelas tradições da época, porque Jesus, considerado judeu por todos, ele não poderia ir na casa de um estrangeiro, de um pagão. Isso era contra as tradições da época. Mas Jesus tinha se disposto a ir. E aí, Quirilius Cornélios, sabendo disso, que a tradição não permitia, disse para Jesus: Eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e meu servo ficará curado. E nesse momento, Jesus disse: Nunca encontrei alguém que tivesse tamanha fé em Israel. Eu lhe digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. E o servo do centurião foi curado à distância. Essa é considerada a primeira cura à distância de Jesus, porque ele não chegou a ir até a casa do centurião para curar o servo e ele curou o servo. E aí vejam que interessante. Quirilius, quando soube que Jesus tinha sido preso, que ele seria, enfim, condenado à morte, tudo isso, tentou salvá-lo. Isso está na obra, tá? Ele tinha certeza de que Jesus era um reformador, era, na realidade, uma pessoa que vinha combater as injustiças, a opressão. E ele, como ele era centurião e como ele era da segurança, ele tinha acesso aonde Jesus estava preso. E ele, colocando perante os que estavam lá, que ele estava ali vigiando o preso, né, o condenado Jesus, ele chegou até Jesus e se ofereceu, vejam, se ofereceu para trocar de lugar, para salvar Jesus, libertar Jesus, para que Jesus pudesse fugir e ser salvo, e ele ficaria ali no lugar. Mas Jesus não aceitou. E nesse momento, Jesus diz para ele que, na realidade, a missão dele, o trabalho dele era ali perecer naquela situação, mas que Jesus não desdenhava a contribuição, aquela ajuda que ele estava recebendo do centurião. E nesse momento Jesus para, fica olhando como se estivesse olhando para o nada, para o infinito, como se estivesse vendo algo do futuro, que é exatamente o que acontece, e aí nesse momento ele fala que ele no futuro seria queimado pelo nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí vocês vão entender como essa predição de Jesus faz referência a uma próxima reencarnação que nós já vamos comentar, que foi exatamente o reformador Jan Hus, que foi morto, queimado na fogueira. Então ele estava fazendo uma previsão desse futuro, dessa futura reencarnação. Então, eu vou ler para vocês, já contei mais ou menos o que aconteceu, mas vou falar agora as palavras que o centurião Quirilius Cornélios utilizou nesse momento. Então ele disse assim: "Mestre", quando ele estava na prisão conversando com Jesus, "Mestre, não posso conformar-me, sendo tu tão bom, tão puro, que pereças assim de uma morte infamante. Deixa-me salvar-te. Toma minha armadura, toma este manto e esta chave. Abre aquele portão que ali vês. Dali irás até minha casa, onde moram pessoas dedicadas que te facilitarão a fuga da cidade. Deixa-me morrer em teu lugar, porque a vida de um soldado obscuro não vale a de quem, como tu, é providencial e benéfica a todos."
E aí vem as palavras de Jesus, então, comprovando que ele seria realmente o espírito de Allan Kardec. Então, naquele momento, Jesus, seu rosto já estava pálido, estampando os sofrimentos que ele havia sentido até aquele momento, ele disse ao centurião: vou ler também. Agradeço-te e muito aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitar. Mas não supões que eu desdém do sacrifício da tua vida. E é nesse momento que Jesus para, olha para o vácuo, assim, para o horizonte, como se ele estivesse realmente tendo uma visão, e ele continua. Prestem atenção. Pois tu hás de morrer por mim. Estou a ver as chamas da fogueira que te espera, mas isso não será por agora. Ou seja, Jesus sabia que não era naquela encarnação, como Quirilius Cornélios, que ele iria morrer, dar a sua vida por Jesus, numa fogueira, seria numa posterior. E aí, naquele momento ainda, vejam que bonito também. Ele disse: Vejo que me pertences, que minhas palavras te tocaram o coração. Ele pega uma jarra de água, o centurião se ajoelha e Jesus joga um pouco de água sobre a sua cabeça e diz: em nome do Pai Celeste, Criador e Senhor de todas as forças, do corpo e da alma, eu te franqueio a fonte da verdade para que prossigas proclamando-a aos deserdados da terra. Aí depois Jesus continua: será então que lhes enviarei o Espírito de verdade, e a cortina que barra a pátria da alma se rasgará. Os mortos ressuscitarão e falarão aos homens por diversos meios. Quando Cornélios recebeu isso, ele realmente já era cristão, continuou se tornando cristão, ele acompanhou Jesus na hora da crucificação, ele pregou a palavra de Jesus até o fim, ele deixou de ser centurião, se tornou um dos líderes de uma das primeiras comunidades cristãs. Ele realmente foi viver assim, de uma forma mais isolada. A história dele, como eu falei, está no livro Herculano e no outro livro Centurião, o centurião que viu Jesus, está ali contando toda a história dele até o seu desencarne, então vale muito a pena, muito, muito realmente vale a pena conhecer, mas não foi apenas nesse momento, quando ele se refere à reencarnação, à futura reencarnação de Kardec como Jan Hus, que nós podemos ter essa comprovação. Há uma segunda passagem da obra onde essa informação fica ainda mais clara, e é exatamente no epílogo da obra. Lembram que eu comentei que ali havia uma conversa entre Caio Lucílius e Allan Kardec, na erraticidade? Pois muito bem. Nesse momento, nessa conversa, ele fala que Allan Kardec tinha sido Amenófis, lembra, padre Amenófis, mas ele se refere também ao fato de ser Allan Kardec. Já tinha, veja, ele, nesse momento no epílogo, isso já não mais lá no passado, tá? Isso já muito nos tempos atuais, em função, já tinham se passado mais de 17 séculos da história lá do Vesúvio. Tanto é que é o epílogo da obra. Então, eles estão conversando já nos tempos mais recentes. Kardec já tinha desencarnado, como Kardec, então, tempos mais recentes. E aí, nesta conversa, ele diz assim: Caio Lucílius também fala, para Allan Kardec, diz assim: nessa parte, porque senão vocês não vão entender, ele estava falando que ele viria para cá para tentar ajudar a humanidade a crescer, mas como que ele iria conseguir conquistar as pessoas, os espíritos das pessoas aqui, se nós ainda estamos tão apegadas à materialidade, a tudo que não é bom? Então ele diz assim: a esses, ou seja, essa humanidade meio que perdida, como conquistá-los? Aí ele diz: como encontrar a pista de suas almas? Tu mesmo, tu valoroso centurião, que não há muito foste Allan Kardec. Ele fala expressamente: tu mesmo, tu valoroso centurião, se referindo ao centurião Quirilius Cornélios. Tu, valoroso centurião, que não há muito foste Allan Kardec, porque Allan Kardec já tinha desencarnado, tu que na última encarnação te devotasse à fundação de uma doutrina que esclarece e consola a humanidade, quantos dissabores não amargaste?
E mais adiante, na continuação ainda desse epílogo, ele diz, tem uma passagem lá: "Depois o espírito Kardec ascendeu aos páramos infinitos". Então, nesta passagem, neste epílogo, ele fala que ele foi o centurião e que ele foi Amenófis, claramente. Então, realmente vindo a confirmar essa informação de que ele foi o centurião Quirilius Cornélios. Bom, tempo passa, procurarei ser mais rápida, porque, enfim, nós ficaríamos aqui muito tempo conversando sobre isso. Mas vamos agora, então, para a reencarnação, então, agora sim, do reformador Jean Hus, ou Jan Hus, que foi queimado vivo, ok? Que é exatamente a previsão da reencarnação que Jesus teria feito quando ele foi Quirilius Cornélios. Então, Jan Hus, ele nasceu na República Tcheca, em torno ali, segundo consta, possivelmente em 6 de julho de 1369. Ele foi atraído pela profissão clerical, ele estudou em Praga, ele era mestre em teologia, ordenou-se padre em 1400 e começou realmente a pregar. Ele exercia o seu ofício e proferia sermões em língua tcheca, mas o que que aconteceu? Ele começou a perceber que aquilo ali não atendia às suas necessidades, aquilo ali não supria o que a sua alma desejava. E por quê? Porque ele não aceitava a supremacia papal, mas ele só aceitava a supremacia do Cristo. Ele era contra as indulgências. Então, ele começou a se rebelar, porque aquilo ali era contrário ao que ele acreditava. E claro, em função disso, ele foi, em pouco tempo, ele foi condenado, rechaçado pela Igreja Católica e foi queimado vivo em Constança, em 6 de julho de 1415. Memorizem essa data, porque ela vai ser uma das coisas que vieram posteriormente confirmar essa informação de que Kardec teria sido Jean Hus. Então, essa foi a figura do reformador Jean Hus, tá? Onde veio a informação de que esse reformador teria sido Allan Kardec. Nós temos 3 fontes que vêm confirmar essa informação. A primeira notícia de que Kardec teria sido o reformador de Jan Hus veio pelo pesquisador espírita Canuto Abreu. Ele pesquisando exatamente na livraria, Leymarie, em 1921, ele teve acesso, vejam, ele teve acesso a uma psicografia da médium Hermance Dufault, em 1857. Nessa psicografia da médium Hermance Dufault, ali consta que Kardec teria sido o reformador Jan Hus. E vejam que interessante, essa informação está no livro A Missão de Allan Kardec, de Carlos Imbaçaí, ok? Então, nesse livro, A Missão de Allan Kardec, consta essa informação. Então, Kardec, quando ele estava como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele teve acesso, porque foi em 1857. Hermance Dufault teve contato com Kardec, ele sabia dessa informação, mas ele, de forma modesta e humilde, não falou, não externou isso à humanidade. E essa fonte, então, essa fonte preciosa, estava em 1921, na livraria de Leymarie, onde o doutor Canuto a copiou. Em 1925, esse documento passou para o arquivo da Casa dos Espíritos, né, Maison des Esprits, só que foi destruída pelos alemães em 1940, durante a invasão a Paris. Então, o original se perdeu, mas foi copiado pelo Dr. Canuto. Então, essa foi a primeira notícia, segundo está na obra, como eu falei, A Missão de Allan Kardec, consta essa informação nesta obra. Mas há uma outra obra também que nos traz a mesma informação e confirma que Jan Hus era Kardec. É o livro Doutrina Escola, do irmão X. Tem uma parte da obra que é Lembrando Allan Kardec, tá? É um texto intitulado Lembrando Allan Kardec. E nesse título, nesse texto, lá do livro Doutrina e Escola, do irmão X, a mensagem é do irmão X, consta uma reunião no plano espiritual.
E nessa reunião do plano espiritual consta a presença de Jesus e de vários missionários que iriam reencarnar para ajudar a Terra no seu momento de ascensão planetária. E aí, Jesus chama Ian Rus, está lá claramente, ele tem assim a parte do livro: "O mestre aproximou-se do abnegado Ian Rus, ou João Rus", né, se for traduzido, "e falou generosamente". Então está lá expressamente, ele chama o Ian Rus, o espírito, e ele fala exatamente o que eu vou ler para vocês agora. Ele diz assim: "Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão de teus contemporâneos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades, para atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. A mensagem, as palavras do mestre continuam. E aí depois vem: daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon para trazer a divina mensagem. Então, claramente, neste livro, pela mensagem de Irmão X, consta Jesus fazendo o convite ao espírito Jan Hus para reencarnar como o codificador da doutrina, como nós vimos, como Allan Kardec. Mas não para por aí a confirmação de que, de fato, Kardec teria sido Jan Hus. Há uma terceira fonte também digna de muita credibilidade. Foi uma mensagem psicografada por Leon Denis, pelo médium Divaldo Pereira Franco, no quarto Congresso Espírita Mundial em Paris, no ano de 2004. Então, essa mensagem, ela se chama Reconhecimento a Allan Kardec, tá? Então eu vou ler a mensagem para que vocês possam observar que nessa mensagem Leon Denis confirma que Allan Kardec foi Jan Hus, porque a mensagem é reconhecimento a Allan Kardec. E diz assim: no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Agora vem a informação, atenção. Transferido da fogueira de Constance em 6 de julho de 1415, data em que Jan Hus foi queimado vivo. 6 de julho de 1415, em Constância. Então, transferido da fogueira de Constância em 6 de julho de 1415 para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Nós, os beneficiários da sua sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente: ore por nós, tu que já estás no reino dos céus. Então vejam que nós temos aí 3 fontes extremamente dignas de credibilidade, confirmando esta informação. Então, teria sido o reformador Jan Hus. E o último questionamento sobre uma possível reencarnação de Allan Kardec é se ele teria ou não reencarnado como Chico Xavier. Como nós sabemos, existem, na verdade, 2 posições, ambas formadas por pessoas com muito crédito dentro do movimento espírita, mas trazendo posições diametralmente opostas. Há quem afirme que Kardec reencarnou novamente, como consta na obra Obras Póstumas, que ele não demoraria muito a reencarnar após desencarnar como Allan Kardec, que essa reencarnação aconteceu e foi como Chico Xavier. E há outros que dizem não.
Vou primeiro isso aqui nosso tempo já esgotou, já estou com 1 hora, mas agora é a última, nós já vamos finalizar. Só vou trazer essas 2 informações muito rápidas, porque nós não temos tempo. Cabe a todos nós estudarmos, pesquisarmos para sabermos mais. Existe uma obra foi publicada em 1991, uma obra que se chama Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira. Nessa obra, Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira, é uma obra pioneira que defende a tese de que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. E, segundo Adelino da Silveira, essa obra, o livro, foi revisado pelo próprio Chico Xavier e que teria sido, inclusive, orientado por Emmanuel. E ele diz que Chico Xavier não só autorizou o livro, Kardec prossegue, como ajudou na sua revisão. E ele, tanto é que ele diz, alguma vez eu iria publicar algo sem o consentimento de Chico? Ele era amigo de Chico, ele conhecia Chico, então ele disse, eu não iria publicar uma obra sem o conhecimento e sem a aprovação dele. E Chico Xavier, segundo consta, teria, inclusive, dado essa obra de presente para várias pessoas. Constam que ele fez dedicatórias nessa obra para várias pessoas, e essas dedicatórias estão documentadas em fotos, em objetos e vídeos. Ou seja, Chico Xavier, se ele revisou a obra, se ele autorizou a obra, se ele dava a obra de presente com dedicatória, ele estava implicitamente confirmando que ele, de fato, era a reencarnação de Allan Kardec, certo? Então, e junto com Adelino da Silveira, a Geraldinho Lemos, que também conviveu vários anos, era amigo de Chico Xavier, confirma esta mesma informação, e além de outros que têm a mesma ideia, tá? Então, tá nesse livro Kardec Prossegue. E há quem diga o inverso. Então, quem nós temos também dizendo o inverso? Pessoas de peso dentro do movimento espírita. Temos Arnaldo Rocha, que é médium e ex-marido de Meimei. Arnaldo Rocha, a estudiosa da vida de Kardec, Dora Encontre. Nós sabemos que ela faz estudos da vida de Kardec, e outros também que dizem que não. Então, Arnaldo Rocha era também amigo íntimo de Chico Xavier. E ele disse claramente que Chico Xavier teria dito a ele que ele foi realmente contemporâneo de Kardec, mas não Kardec, que ele teria sido a médium que atuou com Kardec, teria sido a Ruth-Celine Jafé, que na verdade, segundo ele consta, não se pronuncia Jafé, se pronuncia, segundo correção do próprio Chico Xavier, Japé, como com P, não com F. E como ele conta que ele teve essa informação, onde Chico Xavier teria claramente dito a ele que ele era Ruth-Celine Japé. Se ele fosse Ruth-Celine Japé, não poderia ser Kardec. Então, ele diz o seguinte, que um dia ele estava perguntando a Chico Xavier sobre obras póstumas, sobre informações que traziam em obras póstumas, falando que Kardec, na época, se reunia na casa do senhor Jafé, porque ele se reunia na casa do senhor Rustem e do senhor Jafé, para ver as mesas girantes. E aí ele diz assim, nesse momento eu pronunciei o Jafé, o PH, com um som de F, falando Jafé. E aí ele diz, e ele me corrigiu, Chico me corrigiu dizendo que não era Jafé, era Japé, com PH, confirmando que o nome tinha uma descendência judaica, porque, na verdade, Ruth-Celine Japé tinha uma descendência judaica. Aí, Arnaldo Rocha diz que pergunta a Chico Xavier o seguinte, quem é aquela loira de olhos azuis com o nome de Ruth-Celine Japé? Perceberam? Que ajudava Kardec na codificação. Aí diz, palavras dele, ele me respondeu, você está falando com ela. Ou seja, que naquele momento, Chico Xavier estava confirmando que ele tinha sido Ruth-Celine Japé. Então, obviamente, ele não teria condições de ser Allan Kardec. Ele realmente foi contemporâneo,
mas ele não foi o próprio, contemporâneo dali da época da codificação, mas ele não teria sido o próprio Allan Kardec. Então, como vocês percebem, há 2 posições, onde há defensores de pessoas que conviveram com Chico Xavier, e ambas dizendo que Chico Xavier teria, de uma certa forma, incentivado uma posição e outra também. Então, aqui nesse momento, nós não temos como confirmar, sim, dizer sim ou não para a reencarnação de Chico Xavier. O que nós podemos nesse momento é trazer essas informações, mostrar a vocês que há essa divergência dentro da doutrina e cabe realmente a cada um de nós estudar, buscar maiores apontamentos e cada um fazer a sua análise daquilo que acha mais conveniente. Perfeito? Meus queridos amigos, o nosso tempo já extrapolou, eu peço desculpas por ter excedido um pouquinho, mas realmente queria trazer essas informações para vocês. Vamos finalizar agora com uma poesia, eu sempre gosto de trazer uma poesia, preparamos uma poesia intitulada Allan Kardec, nossa singela homenagem a esse espírito que vem há tanto tempo trabalhando em benefício da humanidade, trabalhando para a vivência do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, essa poesia diz: Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, trazendo ao homem instrução bendita. Seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, possuidor de personalidade nada pueril. Nascido em 1804 em Lyon, na França, mostrou personalidade e muita liderança. Estudou no Instituto Pestalozzi, na Suíça. Teve educação esmerada de amor e de justiça. Professor com vários livros publicados, teve vários pela sociedade destacados. Homem culto que falava vários idiomas, certamente merecedor de muitos diplomas. Em 1832, com Amélie Boudot se casou, uma esposa que sempre o ajudou. Casal digno e de moralidade inegável, com grande amor e conduta afável. Pelo amigo e estudioso senhor Fortier, as mesas girantes foi convidado a ver, mas sem acreditar cérebro à mesa ter, preferiu no momento não se envolver. Em 1855 assiste a algumas experiências, tomando a partir daí importantes providências. Passou a estudar o espiritismo com dedicação, presenteando a humanidade com a codificação. Nunca teve teoria pré-concebida. Observava, comparava e deduzia. Aplicou o método experimental, deixou-nos ensino fundamental. Publicou o Livro dos Espíritos e teve ainda 4 outros escritos, sendo o Pentateuco kardeciano instrução vital ao nosso cotidiano. A Sociedade Espírita de Paris fundou e os estudos espíritas secundou. Com a Revista Espírita elucidou dúvidas e o Espiritismo selou. Em 1869 desencarnou, mas a todos nós ajudou. Substituiu a fé cega na vida futura numa grande certeza sem tortura. Considerado bom senso encarnado, em seu imenso trabalho foi obstinado. Pela doutrina foi grande apaixonado, sendo por nós sempre lembrado. Muito obrigada.